Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre diferenciabilidade, que vem na sequência aí. Pode ver que, por enquanto, as nossas videoaulas estão concentradas mais em definições e teoremas. Eu ainda não apliquei as fórmulas específicas de derivada, porque eu vou aplicar junto, mais a sequência numa aula que é só de aplicação. Bom, o que é diferenciabilidade? Diferenciabilidade é a derivabilidade, ou se a função é derivável ou não. Então, existe um pré-requisito para que a função seja diferenciável. Então, o teorema 4 diz isso. Se f for derivável em P, isso quer dizer, se a função é diferenciável nesse ponto P, então f é contínua no ponto P. Note, toda função diferenciável ela é contínua naquele ponto. Vocês falam assim, a função é diferenciável no ponto 2, quer dizer que obrigatoriamente ela é contínua no ponto 2. Mas nem toda função contínua num ponto é diferenciável. E eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Tá? Que nem sempre uma função contínua é diferenciável, mas toda diferenciável é contínua. Bom, então o primeiro caso aqui que eu vou fazer é o caso clássico, é a função módulo de x. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: a função módulo de x, ela é derivável em P igual a zero? Bom, primeiro vamos lembrar se essa função é contínua em P igual a zero. Então, para f ser contínua igual a zero, em P igual a zero, eu vou ter que o limite da minha x tendendo a zero da minha f de x tem que ser igual a f no ponto zero. Bom, para isso você tem que lembrar a definição da minha função modular. Tá? Então, a função modular ela é definida como f de x, ela sendo x quando x maior ou igual a zero e ela vale menos x quando x menor do que zero. Então, essa é a definição da função modular. Ok? Bom, agora eu quero mostrar se ela é contínua. Então, para f ser contínua, então primeiro vamos fazer os limites. Para f ser contínua, então o limite de x tendendo a zero da minha f de x deve existir. Porque se o limite não existir, já não pode ser contínuo. Tá? Então, primeiro vamos fazer o limite lateral. Limite de x tendendo a zero pela direita da minha f de x vai ser o quê? Vai ser o limite de x tendendo a zero pela direita. Quem que é zero pela direita? São valores maiores do que zero. Tá? Então, valores maiores do que zero, você vai usar essa parte aqui da definição. Tá? Então, vai valer x. Então, no limite de x tendendo a zero, de f de x que é igual a x, isso aqui vai dar zero. Então, quer dizer que o limite lateral direito vale zero. E o esquerdo? Limite de x tendendo a zero pela esquerda da minha f de x vai ser igual ao limite de x tendendo a zero pela esquerda. Agora, pela esquerda são o quê? São valores menores que zero. Então, quer dizer que é a definição de baixo, menos x. Mas quando x é igual a zero, isso aqui vai para zero. Então, quer dizer que o limite existe? Sim, o limite existe, né? Então, esse limite existe. Então, portanto, o limite existe e limite de x tendendo a zero da minha f de x vale zero. Então, esse limite existe. Muitas pessoas têm uma falsa impressão de que se o limite existir da função, ela já é contínua. Isso não é verdade, pessoal. Para que ela seja contínua, ela tem que satisfazer a definição de continuidade. E a definição de continuidade diz o seguinte, que o limite da f de x no ponto deve ser igual ao valor da função no ponto. O limite existir é um dos pré-requisitos para a continuidade, né? Nem todo limite que existe quer dizer que a função é contínua. Tá? Então, agora a gente vai comparar isso com o valor da função no ponto. Qual que é o valor da função no ponto? Né? Então, a gente tem que o limite de x tendendo a zero da minha f de x, a gente já sabe que dá zero. E quanto vale a f de zero? F de zero, pela definição, você vai usar esse cara aqui. Ó. Quando x igual a zero, f de zero igual a zero. Então, isso aqui é igual a f de zero. Portanto, f é contínua em x igual a zero. Então, minha função é contínua. Beleza, função é contínua. Mas será que ela é derivável? Será que ela é diferenciável? Aí é uma coisa um pouquinho diferente. Agora, a gente tem que ver se o limite da derivada vai existir pela direita e pela esquerda. E vai coincidir no ponto.
Se isso ocorre, ela é diferenciável. Se isso não ocorrer, ela não é diferenciável. Note que a continuidade é um pré-requisito para a diferenciabilidade. Tá? Mas nem toda função que é contínua vai ser diferenciável. Então vamos lá, vamos ver se ela é diferenciável agora, pessoal. Então, para f ser diferenciável, ou derivável, que é mais fácil escrever, né? São sinônimos. Temos que f' no ponto P, que é o limite de x tendendo a P, de f de x menos f de P sobre x menos P deve existir. Esse limite agora tem que existir, porque esse limite é o limite característico da derivada. É a definição de derivada. Então, vamos lá. F' em 0 pela direita. Então, quer dizer que eu estou fazendo a derivada para a função pela direita. Então, vamos lá. Então, vai ficar limite de x tendendo a 0 pela direita. Pela direita, qual que é a definição de f de x? Então, fazer um obs aqui, né? Bem no cantinho aqui, ó. F de x vale x quando x maior ou igual a 0 e vale menos x quando x menor que 0. Então, não tem que ficar voltando lá atrás, né? Então, quando é para 0 pela direita, a gente vai usar essa definição. Então, aqui vai dar x. Quanto que vale f de 0? F de 0 a gente sabe que vale 0 sobre x menos o p, que é 0. Então, quer dizer que isso aqui vai dar limite de x tendendo a 0 pela direita, de x sobre x. Então, quer dizer que esse nosso limite vale 1. Então, pela direita, esse limite vale 1, pessoal. Agora, vamos fazer pela esquerda. Limite de x tendendo a 0 pela esquerda, né? Que, na verdade, é minha derivada pela esquerda. Então, isso aqui vai ser o limite de x tendendo a 0 pela esquerda da f de x menos a f de 0 sobre x menos 0. Então, isso aqui vai dar limite de x tendendo a 0 pela esquerda. Quem que é f de x pela esquerda? Opa, pela esquerda são valores menores que 0. Então, ele vale menos x. Então, vai ficar menos x, f de 0 é 0, sobre x menos 0. Então, isso aqui vai dar limite de x tendendo a 0 pela esquerda de menos x sobre x. Opa, isso aqui dá quanto? Simplificando x dá menos 1. Note que agora a derivada pela direita e pela esquerda não coincidem. São diferentes. Então, quer dizer que se as derivadas são diferentes, a função não é diferenciável. Portanto, como f' de 0 pela direita é diferente de f' de 0 pela esquerda, f não é derivável em p igual a 0. Esse caso aqui, pessoal, é um caso clássico. Todo professor de cálculo vai fazer isso. Vai mostrar para vocês que você pode ter uma função que é contínua, mas nem toda função contínua é derivável. Mas toda derivável é contínua. Toda função derivável é contínua. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, o exemplo assim, mais utilizado de todos. Agora, na sequência, eu vou fazer um caso que uma função ela é contínua e também vai ser diferenciável. Ok? Bom, então aqui uma função, né? Essa função é f de x, que é x² quando x menor ou igual a 1 e 2x menos 1 quando x maior que 1. Será que ela é derivável em p igual a 1? Essa é uma pergunta, né? Então, primeira coisa, para ela ser derivável, ela deve ser contínua. Primeiro vamos mostrar se essa função é ou não é contínua. Então, para f ser contínua, temos que o limite de x tendendo a 1 da f de x deve ser igual a f de 1. Isso é para ser contínua. Então, vamos lá. Limite de x tendendo a 1 pela direita da minha f de x vai ser igual ao limite de x tendendo a 1 pela direita. 1 pela direita são valores maiores que 1. Então, você vai usar essa definição. 2x menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, pela direita vale 1. Vamos pela esquerda agora. Pela esquerda, da f de x, isso aqui vai ser o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, de x ao quadrado, que também vale 1. Então, portanto, o limite existe. Se o limite existe e for igual ao valor da função no ponto, a função é contínua. Então, como limite
de x tendendo a 1 da f de x vale 1. E quanto que vale f no ponto 1? F no ponto 1 você vê essa definição aqui, não é? Então f de 1 vale 1 também. Então f é contínua em P igual a 1. Então a função é contínua. Se ela é contínua, ela pode ser diferenciável. Não quer dizer que ela é diferenciável. Nota que no exemplo anterior era uma função que era contínua, mas ela não era diferenciável no ponto. Então tem que tomar esse cuidado, tá, pessoal? Então agora vamos ver se essa função ela é derivável. Para f ser derivável, então quer dizer que a f' no ponto P, que é o limite de x tendendo a P, da f de x menos f de P, sobre x menos P, deve existir. Se esse limite existir, ela é derivável. Então vamos lá. Então vai ficar f' de 1 pela direita. Então isso vai ser o limite de x tendendo a 1 pela direita da minha f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Mas é 1 tendendo pela direita. Pela direita são valores maiores que 1, né, pessoal? Então, valores maiores que 1 é essa definição, 2x menos 1, é essa função. Então, isso aqui vai ficar limite de x tendendo a 1 pela direita, 2x menos 1. O f de 1 vale 1 menos 1 sobre x menos 1. Então, isso aqui vai dar limite de x tendendo a 1 pela direita, 2x menos 2, dividido por x menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2, limite de x tendendo a 1 pela direita, de x menos 1 sobre x menos 1. Simplificando, isso aqui vai dar 2. Então, quer dizer que a derivada pela direita vale 2. Vamos fazer pela esquerda agora. Vai ser o limite, x tendendo a 1 pela esquerda, da f de x menos a f de 1 sobre x menos 1. Isso que vai ser o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. A f de x pela esquerda, quem que ela é? Então, vou voltar lá, né? Pela esquerda ela vale x quadrado. X quadrado ela vale pela esquerda. Então vai ficar, deixa eu arrumar essa igualdade aqui, pessoal. X quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, abrindo isso aqui, vai ficar limite de x tendendo a 1, x mais 1, x menos 1, sobre x menos 1. Simplifico. Limite de x tendendo a 1, de x mais 1. E isso aqui vai dar 2. Então, note que o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda. Então, portanto, a f' de 1 vale 2. E f é derivável em P igual a 2. Então, o primeiro exemplo foi de uma função que não era derivável, mas ela era contínua. Note que essa função ela é contínua e é derivável. Então, portanto, toda derivável é contínua, mas nem toda contínua é derivável. Lembre-se sempre disso, pessoal.